Olá, a reforma da Previdência desde o início do governo Bolsonaro tem ocupado uma imensa parte dos debates. Isso se deve pela importância do tema, é claro, na vida social do país, mas também pelas polêmicas que suscita. Uma dessas polêmicas se deve ao regime previdenciário diferenciado proposto para os militares. Alguns especialistas acreditam que a medida pode ampliar a desigualdade em todo o sistema. Também há muita dúvida sobre o real impacto que isso pode causar nas contas da Previdência Social. Para falar sobre todas essas questões, vamos conversar agora com André Luiz Bittencourt, vice-presidente executivo da Sociedade Brasileira de Previdência Social. André, eu acho que a primeira questão que resulta desse debate todo é exatamente saber por que uma previdência, digamos, diferenciada para os militares. Bom, primeiramente quero agradecer a você pelo convite, todo o pessoal da TV Senado e também mandar um abraço para o pessoal que está em casa discutindo esse tema que, como você disse, é tão relevante. Bom, certamente nós temos aqui na categoria, né, dos militares uma função distinta, diferenciada. Eles fazem, né, a segurança de nossas fronteiras e certamente tem um tipo de atividade que, pelas suas peculiaridades, demanda, muitas vezes, a necessidade de uma aposentadoria em tempo reduzido ou com algumas questões peculiares, justamente pela forma como é exercida esta atividade. No próprio regime geral, a gente, hoje ainda, né, antes da PEC, tem preservado essa diferenciação entre alguns benefícios, justamente por exposição a agente nocivo, as pessoas com deficiência. Isso decorre de uma situação constitucional que dentro do princípio da igualdade, tratar de forma desigual as pessoas dentro da sua desigualdade para que a gente, ao final, tenha ali o que se chama de igualdade material. Então, há uma necessidade de uma visão um pouco diferenciada para a aposentação dessa categoria. Agora, a medida que foi enviada para o Congresso, ela toca em pontos fundamentais. Por exemplo, o tempo de serviço. Parece que amplia o tempo de serviço, né? Quanto tempo de atividade ele precisa para pleitear a aposentadoria ou até ir para a reserva, né? Isso. Como é que está isso? Como é hoje? Como é que essa questão até para o pessoal de casa saber, foi colocado muito também na mídia, né? Que eles não se aposentam, né? Eles vão para a reserva e podem ser chamados ali numa eventualidade. A gente sabe que o Brasil é um país pacífico, difícil que de repente eles tenham a necessidade de vir a ser chamados, mas existe então essa situação. O primeiro ponto que se colocou, desde logo, no debate é por que eles de repente não foram incluídos agora na PEC, não se está discutindo a questão dos militares juntamente com as demais situações, né? De repente, pela forma de tramitação, o governo precisa que seja votado mais rápido a questão do regime geral e dos regimes próprios dos servidores, então preferiu deixar de lado. O impacto que causou no primeiro momento veio em que sentido? Para quem olhou de fora aquela reforma trazida pelo governo federal, na verdade, a gente entendia que muito mais do que uma reforma era um replanejamento da carreira. Isso que soou um pouco mal. Então, por exemplo, a grande diferença de repente, eles conseguiriam ir para a inatividade aos 30 anos. E agora, a proposta traz a necessidade de um aumento de 5 anos. Então, para ir para a inatividade, eles teriam que ter 35 anos. Agora, um ponto já que se coloca desde logo de crítica é que hoje no regime geral de previdência e também no regime próprio dos servidores, vai haver necessariamente a idade mínima. Certo? Na questão dos militares, eu tenho o tempo, mas eu não tenho a idade mínima. Então, eu vou continuar tendo aposentadorias precoces no sistema militar, ou a questão da inativação precoce no sistema militar. Este é o primeiro ponto de crítica que se coloca. O segundo é com relação à regra de transição. Porque, já que nós estamos ampliando o tempo, né, de necessidade de contribuição dessas pessoas, eu tenho uma gama de pessoas que já estavam exercendo as suas funções e que, de repente, já estavam muito próximos da sua aposentadoria. Se você está no regime geral de previdência, INSS hoje, o que o governo previu?
como regra de transição. Se você tiver nos últimos 2 anos, então falta ali 2 anos para você cumprir o tempo de contribuição necessário. Só para o pessoal de casa entender, se você precisa hoje, homem, de 35 anos de contribuição, você estava com 33. Se você tivesse com 32, 32,5 já não entra. Então, é um corte já bastante curto, né? Só os últimos 2 anos. Eu tenho que pagar um pedágio de 100%. Então, se falta 1 ano, eu tenho que trabalhar 2 para, de repente, eu conseguir entrar na regra de transição. Quando você vai para os militares, a regra de transição dos militares é de apenas 17%. Então, o que todo mundo, né, vem discutindo é, já que há uma necessidade de sacrifício, já que toda a população tem que ajudar, já que o sistema de seguridade social ele é solidário. Então, solidariedade envolve. Quando está sobrando, todos nós recebemos, mas quando está faltando algo, todos nós ajudamos, né? A parcela de ajuda, de repente, dos militares está muito mais restrita do que a dos demais trabalhadores da iniciativa privada, né? Olha a diferença, está partindo de 100% da iniciativa privada, se só podendo entrar na regra de transição nos últimos 2 anos, e no regime militar você tem, não tem essa situação dos últimos 2 anos, você pode estar faltando muito mais tempo para você chegar na atividade e você só vai ter que pagar um pedágio de 17. Então, é bastante complicado você justificar isso para a população. E cria determinados privilégios, né? Cria-se a questão da idade mínima, que já se falou, a gente já se falou um pouco sobre isso, mas só salientando mais essa questão, eles alegam que hoje o general mesmo, para ir para a reserva, por exemplo, ele careceria ter 70 anos. Mas isso já me parece que é a prática, né? Porque a carreira militar exige essa ascensão funcional, ela não é tão rápida como é nos outros sistemas, né? Quer dizer, como é que se adequa a isso também? Na verdade, o que acontece? Quando a gente fala da idade, a gente não pode fazer essa confusão. Uma coisa é a idade que eu posso, né, cumprir os requisitos para que eu tenha a possibilidade da inativação. A outra coisa é depender da carreira, isso que se coloca agora, eu ter obrigatoriamente que ir para inatividade. Então, se criou agora um escalonamento, a depender da minha patente, eu vou ter uma idade máxima em que eu posso permanecer nos quadros. Agora, logicamente, o que de repente acontece, e aí eu entendo que há que haver uma reestrutura, né? A gente não entende que não teria que haver. Porque, por exemplo, só para você ver uma das distorções que nós ainda temos, pela forma como ficou os militares dentro da Constituição, e o Supremo acabou já julgando essa questão também, hoje poderia acontecer de um militar receber menos que o salário mínimo, né? É difícil na prática, mas isso pode acontecer. Então, assim, uma reestruturação é tranquilo que tenha que haver. Agora, essa falta de reestruturação vai fazer com que, de repente, esse cidadão, ele cumprir os requisitos, mas pelo tempo que ele tem ali na sua patente atual, ele ainda não cumpriu os requisitos para subir de nível e, de repente, ter uma aposentadoria com um valor que ele gostaria de ter, né? E aí, então, o que se coloca é essa reestruturação da carreira, onde ele já vai saber de antemão, né, todos os requisitos que ele tem que ter para ir ascendendo a carreira, para já fazer um planejamento da sua aposentadoria. Agora, a regra continua sendo continuaria sendo aquela. A partir do momento que ele cumpre os 35 anos, ele já poderia sair para a sua inatividade. O que vai depender aí é quanto ele vai receber em decorrência da patente em que ele ocupa no momento da inatividade. Quer dizer, é uma questão de ajuste mesmo dessas variantes, né, desses detalhes, né, que envolve todos os aposentados, né, não só os militares também. Eu acho que de repente, faltou só a sensibilidade por parte do governo federal de entender o quê? No momento onde você está demonstrando que o sistema tem incoerências, que há uma necessidade urgente de se fazer uma reforma, porque senão nós, né, como você coloca, nós não teremos o amanhã. E temos que acabar com os privilégios. Então, o discurso é esse. Você coloca a questão dos militares de uma forma onde é muito mais uma estruturação de carreira,
que já deixo claro, não estamos dizendo que não tem que haver, mas de repente não era o momento e não era ali naquele debate que tinha que acontecer a estruturação da carreira. Por que acontece hoje? Justamente por ter um sistema deficitário, nós temos que tirar de outras fontes e muitas vezes dessas fontes vem o próprio dinheiro da Seguridade Social dos trabalhadores da iniciativa privada para pagar aquele buraco que está sendo gerado para dar conta dos benefícios dos militares. Então, você verifica a necessidade de reformar o sistema e quando você demonstra que vai reformar, o que fica muito claro é que mais do que a reforma, então, se reforma alguns pontos, mas a reestruturação da carreira e os benefícios que eles estão tendo é muito maior do que o que está vindo como reforma, como sacrifício, efetivamente. Então, de repente, o governo tinha que ter tido a sensibilidade de separar essas questões. Temos que reestruturar a carreira, mas não podemos esquecer que nós temos que reformar o sistema de previdência dele. A partir do momento em que você mistura tudo isso e apresenta isso à população geral e, do outro lado, a iniciativa privada e os servidores públicos estão tendo só cortes, e muitas vezes cortes bastante severos, é aí que a questão fica muito difícil de justificar e da população entender. Há também essa questão, que é uma questão muito polêmica, sobre o número de dependentes dos militares, né? Existe até aquela regra de que a filha solteira continuaria ganhando a pensão indefinidamente e tal. Quer dizer, como é que fica na reforma essas questões todas? Essa é uma questão que vai haver um corte bastante significativo, um corte interessante, porque hoje o rol de dependentes ele é muito extenso, né? Muito extenso mesmo. Ele vai ficar mais parecido com o regime geral de previdência. Então, os dependentes, eles se tornam ali muito mais restritos, mas, logicamente, esse novo rol vai valer a partir do momento em que isso for discutido. E lembrando, isso não está sendo discutido na PEC, vai vir numa questão paralela, né, que foi já uma crítica, e aí, a partir do momento em que isso for promulgado, é que as novas regras entram em vigor. Agora, a questão das dependentes mulheres não casadas continua sendo um questionamento. Nós não podemos esquecer que foi um direito dado a elas, né? Já houve um pequeno avanço no passado, então as pessoas que entraram antes de 2001, né, se eles quiserem que as filhas tenham esse benefício, eles têm que pagar lá uma contribuição adicional, pequena, 1,5%, mas já houve, né, esse primeiro avanço. Mas a gente não pode hoje simplesmente dizer, elas não têm mais direito, elas têm o direito adquirido. A grande questão é, nós temos que entender os momentos históricos. Isso se justificava num momento onde, de repente, o Brasil foi para uma guerra e aí, de repente, as famílias que ficaram aqui ficaram desassistidas, houve mortes. Tudo bem, naquela situação era necessário que houvesse, então, uma previsão. Naquela época as mulheres não trabalhavam, né? Muitas vezes, então, essa filha não casou para ficar com a mãe. Era uma outra realidade social. Hoje, a realidade é completamente diferente daquela que nós vivemos no século passado. Então, esse ajuste tem que ser feito, né? Agora, o grande ponto que, de repente, nós temos que discutir é o governo federal, ele deixou muito claro quando ele chegou que ele ia cortar abusos, cortar privilégios e buscar as fraudes. O que hoje a gente percebe, muitas vezes, infelizmente, é que existem pessoas que recebem esse benefício, que efetivamente não casaram no papel, mas que têm uma família, que vivem maritalmente com outra pessoa, né, e que se beneficiam desta regra, porque efetivamente não há um controle, não há uma fiscalização. Então, o que nós entendemos é, temos que respeitar o direito adquirido dessas pessoas, né, bom ou ruim, era a regra existente no momento. O que nós temos que fazer agora é coibir os abusos. Do mesmo jeito que não pode uma pessoa estar recebendo um benefício assistencial ao idoso ou ao deficiente, se de repente a renda dele não condiz com aquela realidade que ele está pregando, se uma pessoa que se diz inválida efetivamente não está e está recebendo o benefício da Previdência, e o governo federal criou toda uma força para investigar essas questões, por que não você também investigar essas questões onde, de repente, uma dependente mulher tem uma vida matrimonial com alguém,
só não tem isso materializado em um cartório de registro civil, mas né, vive aí há 20, 30 anos, tem 2, 3 filhos, né? E veja, é muito fácil de repente você descobrir, porque, vamos lá, se você tem uma mulher com 3 filhos e a certidão de nascimento desses 3 filhos é com o mesmo pai ao longo de 12 anos, me faz presumir que de repente eles têm uma vida em comum, né? Então, o grande ponto é esse, porque se você parar para fazer a conta, já que se fala tanto em economia, né, o mote agora é a questão econômica, o quanto vamos economizar com isso, quantos benefícios assistenciais ao idoso ou ao deficiente eu tenho para fazer frente a uma pensão dessa dependente que, de repente, está casada, mas não no papel. Então, eu tenho que também olhar para isso, né? O que tem que ficar mais coerente, de repente, nós vamos acabar com os privilégios. Então, vamos acabar com os privilégios. Porque o que a gente vê é que quem está sendo atacado no primeiro momento é a população mais pobre, mais carente, né? Então, se é para fazer a lição de casa, tem que fazer a lição de casa como um todo. Inclusive, a própria reforma, de um modo geral, tem falado muito pouco, tem se discutido muito pouco em questões no corte dessa fiscalização, como, por exemplo, o fim, né? Não sei se poderia se falar no fim, mas pelo menos a diminuição da sonegação com a Previdência, essa coisa toda. Isso tem sido pouco discutido também na reforma, não é? Também. E, veja, a gente sempre traz esse questionamento, né? Ao longo dos últimos anos, e aí de décadas, a gente sempre escutou o quê? Nós temos que reformar para diminuir benefícios. Você nunca viu uma reforma para aumentar a contribuição. Por quê? Porque quando você vai lá na Lei 8.212, o nosso sistema de contribuição social, ele é muito amplo. Ele não vem só da contribuição do patrão e do empregado. Ele vem de contribuição social sobre o lucro líquido, ele vai da fezinha que você faz na casa lotérica, ele vem do espetáculo desportivo, então lá 5% da renda bruta de um jogo de futebol, isso vai para a Seguridade Social. Então, tem uma fonte inesgotável ali de dinheiro, né? Então, não se reforma o sistema contributivo, por quê? Porque ele é um bom sistema contributivo. Agora, o que falta no Brasil, na verdade, é gestão. Quando você não cobra os devedores, está faltando o quê? Está faltando gestão. Hoje mesmo, na audiência pública que foi feita, fui convidado pelo senador Paim, se entrou em um determinado momento sobre a questão da discussão da privatização ou não. E eu fiz questão de dizer, o problema não é se o sistema público é bom ou ruim, ou o sistema privado é bom ou ruim. O que vai importar, se vai ser bom ou não para a população, é se ele é bem gerido. Porque eu posso ter, no papel, o melhor sistema do mundo. Se ele não for bem gerido, ele vai dar prejuízo. Então, a grande questão é essa, né? Veja só como hoje a gente tem uma situação deficiente nisso. Você tem, por exemplo, a questão da aposentadoria especial, que todo mundo quer acabar com ela. O problema é a aposentadoria especial. Veja, nós temos uma contribuição adicional, fora todas as contribuições já são feitas. Se o cidadão está exposto a agente nocivo, o empregador dele vai pagar lá então, mais 6, 9 ou 12%, fora tudo que já paga. Só que muitas vezes essa fiscalização não existe e o patrão não paga. Aí ele entra com uma ação contra o INSS. Lá está o procurador representando o INSS. O juiz vem e condena. Ora, se o juiz condenou, é porque ficou provado naquela ação judicial que ele estava exposto ao agente nocivo. De posse dessas informações, não poderia o governo ir atrás dessas empresas, porque ela já foi condenada a pagar o benefício especial. Então, eu poderia ir atrás das empresas para fazer as cobranças. Não faz. Não faz nem quando vem de uma ação judicial e muitas vezes não faz porque a fiscalização é deficitária. Porque a gente sabe também que falta material humano. E aí vem um outro ponto que tem que ser discutido, que é decorrente da gestão administrativa. Nós sabemos que muitas vezes, isso até o governo, ele vem fazendo um discurso que ele quer evitar essas questões. Nós temos, por exemplo, hoje, situações onde a pessoa passa num concurso, mas ela nunca exerceu efetivamente o seu cargo. Ela vai para um cargo de direção, ela vai cedida para outro órgão, ela vai, então, ficar numa função burocrática. Então, você tem, de repente, lá, um fiscal da Receita que está numa função burocrática. Será que, então, eu não teria que fazer um concurso de um economista para ficar nessa função burocrática e o fiscal efetivamente fiscalizar? E aí o que está acontecendo hoje é que nós temos um esvaziamento das funções que efetivamente têm que exercer aquela atividade
e uma superlotação de funções burocráticas. Que não tem sentido, acaba tornando-se muito cara essa previdência, né? Inclusive, aí a solução é sempre reajuste de alíquotas, né? Sempre na reforma da previdência dos militares também há um reajuste, mas esse reajuste parece que é muito gradual, né? E parece que há também uma questão aí com relação a um aumento de salário que eles tiveram, como é que é essa relação? Você vai ter aí dentro desse planejamento que foi feito, você vai ter toda essa reestruturação de carreira com reestruturação de cargos e salários, né? Isso é uma decorrência natural. Então, se falar, mas é que eles estavam defasados há muito anos sem aumento, tudo bem, mas é o momento de se fazer isso, né? Essa é a grande questão. Se está faltando, né, é uma regra básica, se está faltando, não tem como eu aumentar porque está faltando. Mas, enfim, foi feita a reestruturação de carreiras, isso efetivamente vai impactar nos cofres públicos, e aí você tem na proposta aqui a introdução de algumas contribuições, né? Então, contribuições das pensionistas, que já acontece hoje no regime próprio, né? As pensionistas aí de servidores públicos, elas fazem a sua contribuição, e isso entraria também na questão dos militares. Um aumento da alíquota de contribuição também dos militares nativos e depois também dos inativos. Logicamente, um percentual ainda um pouco abaixo daquele que vem sendo colocado para a iniciativa privada, mas daí também passa por um outro ponto, né? A gente tem que ser também coerente no discurso. A gente vem colocando que muitas vezes um aumento demasiado de alíquotas, ela fere a sua previsibilidade, né? Então, também não tem como eu tirar, de repente, do 0 e jogar para 20, para 15. Eu também tenho que trabalhar com um discurso gradual. Então, assim, já melhorou, né? A proposta era de 10,5% de contribuição para eles. Veja, nós já temos avanços, então. Logicamente, se a gente parar e fizer um cálculo atuarial, a gente ainda vai chegar à conclusão que o sistema é deficitário e que precisaria de um ajuste maior. Mas, como eu disse, já há um avanço. Você também não pode tirar a pessoa do 0 e jogar ela para 20% ou 30%. Muito embora isso fique mais evidente na questão do regime geral e do regime próprio, com alíquotas gradativas, né? De repente, essa também era uma via, né? Já que você vai ter um plano de carreiras e salários, você também jogar alíquotas gradativas para que eles lá paguem em decorrência do soldo que recebem, né? É uma questão de dar igualdade, né, à população. Pelo menos está se tentando chegar a essa igualdade, né? É sempre um assunto muito polêmico, é sempre uma questão, né, muito complicada, né? A estrutura da Previdência Social não é uma coisa simples, mas era isso, uma conversa mais didática mesmo para a gente tentar entender tudo isso. Muito obrigado. Eu que agradeço a você, agradeço ao convite. É importante, né, esse trabalho que vocês prestam à população brasileira, porque, como você falou, Previdência é um assunto muito importante, mexe com a vida de todos os brasileiros e as pessoas têm que ter ciência do que vai acontecer com elas. E, se você me permite, fica aqui o recado. Estivemos há pouco tempo aí nos Estados Unidos, tratando de aprender as questões da Previdência lá com os americanos, e eu venho dizendo desde que voltei que o que me chamou mais atenção, no fim e ao cabo, é que lá, de cada 10 palavras que eles nos colocavam nas suas explicações, de repente, 2 das 10 era educação. Lá eles primam muito que o cidadão tem que ser educado sobre como contribuir, como funciona o sistema, para que ele tenha uma previsibilidade, para que o sistema seja forte, para a economia do país dele seja forte. Então, é um serviço muito importante que vocês prestam aqui, de educar a população brasileira, porque, infelizmente, falta essa educação e a maioria dos brasileiros não tem a menor ciência de como é a sua vida previdenciária no futuro. Pronto, muito obrigado pela sua participação aqui no Cidadania. Muito obrigado. Para rever essa e outras entrevistas, acesse a página da TV Senado na internet, senado.leg.br/TV. Inscreva-se em nosso canal no YouTube. Para fazer algum comentário, crítica ou sugestão, telefone para o 0800 61 2211. É de graça. Obrigado pela sua atenção e até o próximo Cidadania.